Há segredos que a caatinga guarda melhor que qualquer cofre, enterrados sob a terra seca, cobertos pelo silêncio dos anos. Mas quando o vento muda de direção, nem a poeira consegue esconder o que foi feito. Esta é a história de Raimundo, um homem que carregou um segredo pesado demais. E do dia em que a verdade veio à tona, o sol de outubro descia como brasa viva sobre a caatinga. O ar tremia no horizonte, distorcendo as juremas secas em formas fantasmagóricas. O cheiro acre da terra rachada subia das fendas do chão, misturado ao odor adocicado das flores de mandacaru que teimavam em brotar. Era aquele calor que gruda na pele, que faz o suor escorrer pelas costas e deixa a garganta áspera, sedenta, pedindo água que nunca é suficiente. Raimundo caminhava devagar pela estrada de terra, levantando uma nuvem fina de poeira vermelha a cada passo. O couro do chapéu estava gasto, manchado pelo sal do suor de anos. Suas mãos calejadas seguravam um pedaço de corda que cheirava a sebo e esterco. Aos 52 anos, ele tinha a pele curtida como couro de bode, sulcos fundos ao redor dos olhos, e aquele jeito curvado de quem carrega peso invisível nas costas. O vento soprou trazendo o guincho distante de um carcará. Raimundo estremeceu. Sempre estremecia com esse som. Lembravam-no de outra coisa. De outro grito que ele preferia esquecer. Ninguém em Caldeirão do Cruz sabia ao certo quando Raimundo chegará. Mas Zé Damião, o dono da venda, tinha suas suspeitas. E não guardava para si. Na venda, enquanto mascava fumo e cuspia no chão de terra batida, ele dizia que aquele homem tinha coisa escondida. Comentava que o homem que não olha nos olhos dos outros está escondendo alguma coisa, e perguntava se os outros já não tinham reparado nisso. Dona Mariinha, lavadeira de mão cheia e língua ainda maior, concordava balançando a cabeça, fazendo os brincos de argola chacoalharem. Ela sempre dizia que Raimundo tinha cara de quem matou e comeu, apontando para aqueles olhos fundos que eram olhos de quem não dorme direito. Seu Lourenço, ferreiro da cidade e homem de poucas palavras, intervinha dizendo que estavam falando demais e que deveriam deixar o cabra em paz. Ele afirmava que no sertão, cada um tem suas razões para ser calado. Mas a desconfiança já estava plantada. E em cidade pequena, desconfiança cresce mais rápido que macambira depois da chuva. Raimundo trabalhava na fazenda do coronel Tertuliano, cuidando do gado magro que insistia em sobreviver entre os espinhos. Vivia sozinho num casebre de taipa à beira do rio seco. A casa cheirava as cinzas do fogão a lenha, a café requentado e a solidão. As paredes eram nuas, sem santos, sem fotografias. Apenas uma rede esgarçada balançando com o vento que entrava pelas frestas. Na missa de domingo, ficava sempre no último banco, mãos entrelaçadas com força demais, os nós dos dedos brancos de tanta pressão. Padre Inácio notava. O velho padre conhecia bem a linguagem do remorso. Via nos ombros curvados de Raimundo o peso de uma cruz invisível. Via no jeito que ele apertava as mãos durante a consagração, como se estivesse segurando alguma coisa que quisesse soltar mas não conseguia. Foi outubro de 1973 quando tudo mudou. A chuva chegou de repente, nuvens negras cobrindo o céu como uma mortalha. O cheiro da terra molhada subiu forte, penetrante, aquele perfume que faz o sertanejo respirar fundo e agradecer aos céus. A água caiu grossa, pesada, tamboreando nos telhados de telha-vã, enchendo as cacimbas, fazendo o rio seco voltar a cantar. Por 3 dias choveu. E quando parou, a caatinga estava transformada. Verde explodindo por todo lado, flores amarelas e roxas pontilhando cinza. Mas a chuva trouxe mais que vida. Trouxe verdade. Os meninos encontraram na beira do córrego dos aflitos. Estavam catando pitus quando Tuinho, o mais novo, pisou em algo duro. Cavoucou com o pé descalço e gritou. Os outros vieram correndo. Ali, meio exposta pela força da água que cavara a margem, estava uma caveira. Os buracos dos olhos pareciam olhar acusadores para o céu azul. Havia trapos de roupa grudados nos ossos, botões enferrujados, e um cinto de couro com fivela de prata enegrecida. Os garotos saíram correndo, gritando pela cidade. Em menos de 1 hora, metade de Caldeirão do Cruz estava no córrego. As mulheres faziam o sinal da cruz. Os homens cavoucavam ao redor com cuidado. E Zé Damião, com aquele sorriso maldoso dele, olhava ao redor procurando alguma reação suspeita. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Raimundo, ele estava no curral, marcando um bezerro.
O fedor de pelo queimado enchia o ar. O animal berrava. E de repente, Raimundo sentiu suas mãos começarem a tremer. O ferro caiu no chão levantando faísca. Ele se apoiou no mourão de aroeira, a madeira áspera sob suas palmas suadas, respirando com dificuldade. O cheiro de bosta fresca, sangue e fumaça misturados enchiam seus pulmões, mas era outro cheiro que ele sentia. O cheiro de terra cavada à noite. O cheiro de medo suado. O cheiro de culpa. Dona Zefinha viu tudo. Ela passava com uma trouxa de roupa na cabeça, o pano alvejado cheirando a sabão de cocô. Viu o terror nos olhos dele. E soube. Ela murmurou para si mesma que aquele homem conhecia aqueles ossos. Conhecia muito bem. Naquela noite, Raimundo não conseguiu dormir. Ficou sentado na soleira da porta, sentindo o vento fresco da noite na pele, ouvindo o coro dos grilos e o pio distante de uma coruja. O céu estava estrelado, infinito, mas para ele parecia negro, fechado, sem esperança. 22 anos. Tinha conseguido viver 22 anos com aquele peso esmagando seu peito. E agora, por causa de uma chuva, tudo poderia desmoronar como barranco no rio cheio. Ele fechou os olhos e viu novamente o rosto de Antônio. Os olhos arregalados. O som, aquele som horrível da pedra quebrando o crânio, como o ovo rachando. O corpo caindo mole. As mãos que não pararam de tremer enquanto cavava. A terra entrando embaixo das unhas. O cheiro de sangue misturado à terra. E depois, o silêncio. Aquele silêncio terrível que o acompanhava desde então, mais alto que qualquer grito. O segredo estava saindo da terra. E Raimundo sabia que não havia mais como fugir. O delegado Sebastião não era homem de desistir. Magro, alto, olhos pequenos que não perdiam nada, ele começou a investigação com metodismo de formiga. Nos dias seguintes, o vilarejo virou de ponta cabeça. Mas quem realmente comandava a investigação paralela era Zé Damião. Na venda dele, centro nervoso da cidade, ele juntava os mexericos como quem junta lenha para a fogueira. Ele repetia que sempre disse que Raimundo tinha coisa escondida, batendo a mão no balcão gasto. Comentava que homem que não bebe, não ri, não procura mulher é porque está carregando peso. Dona Mariinha vinha todo dia trazer roupa lavada e trazer também sua cota de veneno. Ela dizia que já tinha visto Raimundo chorando sozinho lá no córrego, e que tinha pensado que era saudade de família. Mas agora ela sabia que era remorso. Remorso de assassino. João Gomes, peão da fazenda e único amigo que Raimundo tinha, dizia que estavam acusando sem prova e que Raimundo era homem trabalhador e honesto. Zé Damião ria com escárnio perguntando sobre honestidade. Ele questionava por que Raimundo tremia quando alguém falava do corpo, lembrando que João tinha visto como ele ficou branco que nem sebo. João respondia que o cabra ficou impressionado. Ora, dizia que qualquer cristão ficaria. Mas a maré da opinião já tinha virado. Em cidade pequena, basta uma suspeita para virar certeza. E o cerco foi se fechando ao redor de Raimundo como jiboia ao redor da presa. Seu Matias, o ferrador velho, foi quem trouxe a primeira pista real pro delegado. Ele lembrava de um forasteiro no início dos anos 50. Homem magro, alto, cicatriz na testa. Matias contou que o homem usava um cinto com fivela de prata trabalhada. Disse que lembrava porque tinha achado bonito e pediu para ver de perto. A fivela tinha desenho de folha. Sebastião voltou ao córrego. O sol estava pino, o calor tornava o ar quase sólido. Moscas zumbiam ao redor. O cheiro de lodo do rio, de folhas apodrecendo, de vida renascendo depois da seca, tudo misturado. Ele revirou a terra cuidadosamente. E encontrou a fivela de prata, enegrecida, mas com os desenhos de folhas ainda visíveis. A investigação ganhou velocidade. Sebastião descobriu, conversando com Dona Luzia, que Raimundo estava ali desde 49. Mais tempo do que admitia. A velha parteira, de olhos míopes mas memória afiada, disse que Raimundo mudou numa época. Contou que ele era mais falante e até cantava enquanto trabalhava, mas depois ficou aquele fantasma que o delegado conhecia. Quando Sebastião perguntou quando foi, ela respondeu que tinha sido por volta de 51, 52. Logo depois que aquele forasteiro sumiu. As peças se juntavam. E Sebastião encontrou a evidência que procurava quando cavaram mais fundo no local. Um pedaço de pano velho,
com iniciais bordadas quase apagadas, mas ainda legíveis. R.S. Raimundo Silva. Na venda, Zé Damião quase explodiu de satisfação quando soube. Ele exclamava repetidamente que não tinha dito, que Raimundo era assassino e que tinha que enforcar. Seu Lourenço tentou acalmar as coisas dizendo que ainda não sabiam de nada. Zé Damião gritava perguntando como não sabiam se o pano do desgraçado estava lá, no lugar onde ele estava enterrando o corpo. Dona Mariinha cruzou os braços volumosos e declarou que nunca mais passaria perto da casa daquele demônio, pedindo que Deus a livrasse. Apenas João Gomes defendia Raimundo. E por isso, passou a ser olhado de soslaio também. Zé Damião apontou o dedo dizendo que se João defendia Raimundo, era porque era cúmplice. João protestou dizendo que não era cúmplice de nada e que apenas achava que todo homem merecia ser ouvido antes de ser condenado. Zé Damião perguntou sarcasticamente se ouvido não bastava quando o pano de Raimundo estava no corpo, questionando o que mais João queria. A cidade fervilhava. O calor não ajudava. As pessoas suavam, os nervos ficavam à flor da pele. E Raimundo, no centro da tempestade, sentia cada olhar como facada. Padre Inácio veio procurá-lo uma tarde. Encontrou Raimundo sentado na soleira, olhando nada. O padre sentou ao lado. Ficaram em silêncio, ouvindo o vento fazer as folhas secas dançarem no chão. O padre disse que a cidade inteira estava contra ele e que se havia algo que precisava dizer, era a hora. Raimundo olhou para as próprias mãos. Mãos que trabalharam tanto. Mãos que mataram. Ele perguntou ao padre se achava que um homem podia viver 20 anos carregando morte nas mãos e ainda assim tentar ser bom. O padre respondeu que achava que um homem podia tentar, mas que não podia fugir para sempre. Raimundo assentiu devagar. Sabia que era verdade. O cerco estava fechado. E talvez, apenas talvez, fosse hora de parar de correr. Foi numa tarde de céu limpo, daquelas em que o azul machuca os olhos de tão intenso, que o delegado Sebastião bateu na porta do casebre de Raimundo. O sol pintava tudo de dourado. Cigarras cantavam estridentes nas árvores. O cheiro de mato seco e de terra quente subia do chão. Sebastião pediu licença para entrar. Raimundo já esperava. Tinha ensaiado na cabeça, mas agora as palavras fugiam como preá assustado. Ele disse que o delegado podia entrar. Sebastião entrou. A casa cheirava a café velho e solidão. Sentou-se numa das cadeiras de madeira tosca. Raimundo ficou em pé, encostado na parede de taipa, sentindo a textura áspera do barro nas costas. O delegado afirmou que Raimundo sabia porque ele estava ali. Não era pergunta. Raimundo confirmou que sabia. Sebastião pediu então que ele contasse, desde o começo. Disse que tinha provas, mas que queria ouvir dele. Raimundo fechou os olhos. Quando os abriu, havia ali uma decisão tomada. Ele começou contando que o homem se chamava Antônio. Antônio Pereira. Disse que ele apareceu ali em 51, fugindo de uma dívida lá do Ceará. A voz saía rouca, arranhada, como se estivesse enferrujada de tanto silêncio. Raimundo contou que o patrão velho, o coronel Augusto, pediu para ele arrumar trabalho pro forasteiro. Disse que viraram amigos, que Antônio trabalhava duro e era gente boa. Falava demais, mas tinha bom coração. Sebastião apenas ouvia, anotando. Raimundo continuou narrando que Antônio viu coisas que não devia. Viu o coronel fazendo negócio com contrabandistas. Armas, mercadoria roubada. Coisas sérias. E Antônio, de boca grande que era, disse que ia contar, que não ia ser cúmplice de bandido. Raimundo sentou-se, as pernas fracas. Ele contou que o coronel o chamou uma noite. Disse que lembrava do cheiro da sala dele, charuto, couro, cachaça boa. Relatou que o coronel disse que Antônio era um problema e que se ele falasse, iam prender o coronel, prender Raimundo que sabia, iam acabar com a família toda. Contou que o coronel disse que uns homens de fora iam resolver isso, mas que iam matar não só Antônio, mas qualquer um que soubesse demais. A voz tremeu. Raimundo narrou que o coronel lhe deu uma escolha. Ou ele resolvia rápido, só o Antônio, sem sofrimento. Ou os homens vinham e matavam Antônio devagar, matavam sua mulher, sua filha pequena, e a ele mesmo. Só o deixavam vivo para ver tudo antes. O delegado perguntou se ele acreditou. Raimundo respondeu que era novo, que tinha 28 anos.
Disse que sua mulher estava grávida de 6 meses e que sua filha tinha 3 anos. Confirmou que acreditou, sim. E ficou apavorado. Sebastião esperou. Sabia que a parte pior estava vindo. Raimundo respirou fundo. O ar entrava nos pulmões como se fosse cheio de espinhos. Ele contou que chamou Antônio para ir pescar, dizendo que sabia um lugar bom no córrego dos aflitos. Relatou que Antônio veio feliz, confiando, e que até trazia a isca que ele mesmo tinha preparado. Disse que Antônio falava sobre a vida, sobre querer casar um dia, ter filho. E que ele estava ali, andando do lado dele, carregando a pedra no bornal. A voz quebrou. Lágrimas desceram pelo rosto curtido. Raimundo narrou que chegaram no córrego quando o sol estava se pondo, que o céu estava vermelho, bonito demais. Disse que tinha um cheiro de flor no ar, de Jurema, e que pássaros estavam cantando. Contou que era tudo tão bonito, e ele ia fazer aquilo. Sebastião permaneceu em silêncio, deixando o homem falar. Raimundo continuou contando que sentaram na beira, que Antônio estava preparando a vara, feliz. Disse que tirou a pedra devagar, uma pedra grande e áspera. Relatou que sentia o peso na mão, que sentia seu coração batendo tão forte que pensou que ia estourar, que sentia o suor escorrendo pelas costas mesmo com o vento fresco. Raimundo cobriu o rosto com as mãos. Ele contou que Antônio virou para ele sorrindo, que ia dizer alguma coisa. E que ele levantou a pedra e bateu. Bateu na cabeça dele. O silêncio pesou na sala. Raimundo continuou narrando que o barulho foi horrível, pedindo perdão a Deus. Disse que foi como quebrando uma cabaça, mas pior. Molhado. Contou que Antônio olhou para ele com os olhos arregalados, sem entender, que tentou falar mas só saiu sangue da boca. Sangue e um dente. Relatou que Antônio caiu de joelhos, ainda olhando para ele, ainda tentando entender por quê. Porque o amigo tinha feito aquilo. Raimundo soluçava agora. Ele contou que Antônio levantou a mão, como se fosse pedir ajuda. E que ele bateu de novo. E de novo. Até Antônio parar de se mexer. Até os olhos ficarem vazios. Disse que o sangue escorria pela terra, fazendo aquela lama vermelha, que o cheiro de sangue misturava com o cheiro de peixe podre que Antônio tinha na mão. Que as moscas já começavam a chegar. O delegado perguntou o que aconteceu depois. Raimundo respondeu que ficou ali, parado, olhando o que tinha feito. Disse que vomitou até sair bile. Depois cavou. Contou que cavou a noite inteira, chorando, rezando, pedindo perdão. Relatou que a terra entrava embaixo de suas unhas e que suas mãos sangravam de tanto cavar. Disse que o corpo de Antônio ficou ali, olhando pro céu, até ele terminar a cova. Raimundo enxugou o rosto com as costas da mão. Ele narrou que quando jogou a primeira pá de terra em cima do corpo, Antônio ainda estava com os olhos abertos e parecia que o olhava. Contou que enterrou ele ali, que alisava a terra, jogava folha seca por cima. E que voltou para casa quando o sol já estava nascendo. Sebastião perguntou se sua mulher perguntou alguma coisa. Raimundo respondeu que disse a ela que tinha caído trabalhando. Contou que ela viu suas mãos machucadas, a roupa suja de sangue e terra, mas que não perguntou mais nada. Disse que acha que ela tinha medo da resposta. Sebastião fechou o caderno devagar e afirmou que Raimundo precisava ir com ele. Raimundo disse que sabia e que queria. Raimundo se levantou. Pegou apenas o chapéu. Antes de sair, olhou pela última vez para a casa onde viverá mais de 20 anos fugindo de si mesmo. Quando saíram, meia cidade estava na porta. Zé Damião na frente, braços cruzados, sorriso de vitória no rosto. Zé Damião perguntou se o delegado tinha prendido o assassino. Sebastião ordenou que saíssem da frente. Mas Dona Marinha cuspiu no chão quando Raimundo passou, chamando de assassino e demônio. Apenas João Gomes, no fundo da multidão, tinha lágrimas nos olhos. E Padre Inácio, em silêncio, fez o sinal da cruz. A notícia se espalhou como fogo na palha seca. Raimundo Silva confessara. Mataram homem 22 anos atrás. Caldeirão do Cruz nunca tinha visto nada igual. A cidade se dividiu em duas facções, e o racha era profundo como o córrego dos aflitos na época da cheia. Na venda de Zé Damião, o clima era de linchamento moral. Zé berrava batendo o copo de cachaça no balcão, dizendo que Raimundo tinha que apodrecer na cadeia, que era assassino covarde e que tinha matado o homem pelas costas.
Dona Mariinha balançava a cabeça, os brincos chacoalhando, dizendo que sempre soube, que sempre notara aqueles olhos fundos e aquele jeito de não olhar na cara das pessoas. Ela afirmava que era marca de Caim, marca de assassino. Dona Zilda, a professora, acrescentou que Raimundo ainda teve coragem de frequentar a igreja, de sentar lá todo domingo fingindo ser cristão. Ela o chamava de hipócrita. Mas do outro lado da rua, na casa de seu Lourenço, o discurso era outro. O ferreiro batia o martelo na bigorna com raiva, dizendo que estavam julgando sem saber de nada e que o homem tinha sido ameaçado, que iam matar a família dele. João Gomes, encostado na parede, acrescentou que nenhum deles sabia o que faria se tivesse que escolher entre um desconhecido e os próprios filhos. Afirmou que nenhum sabia. Dona Terezinha, a parteira nova, questionou se matar não era demais, se aquilo não era escolha mas sim covardia. Seu Lourenço retrucou dizendo que covardia era julgar quem está carregando peso que eles nunca carregaram. O confronto maior aconteceu na missa do domingo seguinte. Padre Inácio subiu ao púlpito. A igreja estava lotada. Todo mundo querendo ouvir o que o padre ia dizer sobre Raimundo. O silêncio era tenso. O cheiro de incenso misturado ao suor da multidão encharcava o ar abafado da pequena igreja. O rangido dos bancos de madeira ecoava na nave. O padre começou dizendo que sabia que todos estavam abalados com o que aconteceu, mas que vinha falar sobre algo que muitos deles esqueceram: misericórdia. Zé Damião bufou alto o suficiente para todo mundo ouvir. O padre continuou afirmando que Raimundo Silva cometeu um pecado grave, que tirou uma vida, e que isso era inegável. Mas perguntou quantos dali estavam sem pecado, quantos podiam atirar a primeira pedra. Dona Mariinha gritou dizendo que eles não tinham matado ninguém. O padre perguntou se não mesmo, olhando diretamente para ela. Questionou sobre a língua deles, quantas reputações já tinham matado, quanto veneno já tinham espalhado. Afirmou que pecado é pecado. Um murmúrio percorreu a igreja. O padre continuou dizendo que Raimundo carregou esse peso por 22 anos, vivendo no inferno particular dele, vindo à igreja, ajoelhando, pedindo perdão a Deus. Enquanto alguns deles vinham ali todo domingo e saíam pela porta da frente para pecar pela porta dos fundos. Zé Damião levantou-se dizendo que, com todo respeito, o padre estava defendendo um assassino. Padre Inácio respondeu que não estava defendendo, mas lembrando que Cristo veio para os pecadores, não para os justos. E que pelo que via ali, tinha gente se achando muito justa. O clima ficou pesado. Algumas pessoas levantaram e saíram. Outras permaneceram, envergonhadas. Dona Terezinha chorava baixinho. Enquanto isso, na pequena delegacia, Raimundo esperava a transferência. O calor era sufocante na cela. O cheiro de mofo, suor velho e urina impregnava as paredes. Moscas zumbiam persistentes. Mas pela primeira vez em mais de 2 décadas, Raimundo dormia sem acordar suado no meio da noite. João Gomes vinha visitá-lo, trazendo comida de verdade. João contou que a cidade estava dividida, que tinha gente que queria a cabeça de Raimundo, mas que tinha gente que entendia. Raimundo respondeu que não precisavam entender, que ele matou e que merecia muito menos do que teve nesses anos todos. João protestou dizendo que Raimundo foi ameaçado e que iam matar sua família. Raimundo sorriu tristemente e disse que a ameaça não justifica. Afirmou que podia ter fugido com eles, que podia ter procurado a polícia, que podia ter feito diferente. Mas que escolheu o caminho mais fácil. E um homem morreu por isso. Padre Inácio também visitava regularmente. Numa dessas visitas, trouxe notícias de que a filha de Raimundo tinha escrito. O padre entregou a carta. Raimundo leu devagar, os olhos percorrendo cada palavra. Era curta, direta, mas não cruel. A filha escrevia dizendo que sempre soube que algo estava errado, que sempre sentiu. Dizia que agora entendia porque nunca conseguiu amá-lo direito. Informava que não ia visitá-lo nem escrever de novo. Mas que queria que ele soubesse que, de alguma forma estranha, ela se sentia aliviada. Que a verdade dói menos que a mentira. E que Deus o acompanhasse. Raimundo dobrou a carta com cuidado. Guardou no bolso, perto do coração. Chorou. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram mais lágrimas de desespero. Eram lágrimas de aceitação. Ele disse ao padre que sua filha tinha razão, que a verdade dói menos. Naquela noite, teve um sonho.
Estava no córrego dos aflitos. Antônio estava lá, sentado na margem, pescando. Virou-se e sorriu. Não havia raiva nos olhos. Apenas paz. No sonho, Raimundo perguntou por que ele sorria. Antônio respondeu que era porque agora ele podia descansar, e que Raimundo também podia. Disse que a verdade liberta, Raimundo, até os mortos. Raimundo acordou com o rosto molhado. Mas pela primeira vez em 22 anos, sentiu algo que não era peso, culpa ou desespero. Sentiu esperança. O julgamento aconteceu 6 meses depois, na capital. A pequena sala do tribunal estava lotada. Gente de Caldeirão do Cruz tinha viajado para assistir. De um lado, Zé Damião e Dona Marinha, braços cruzados, esperando justiça. Do outro, seu Lourenço, João Gomes e alguns poucos que acreditavam em redenção. O promotor foi duro. Falou de premeditação, de covardia, de um crime brutal. Mostrou fotos dos ossos, do local, da fivela de prata. Algumas pessoas na plateia choraram. O advogado de Raimundo, um jovem designado pelo Estado, fez o que pôde. Falou das ameaças, da família em perigo, dos 22 anos de remorso. Chamou Padre Inácio como testemunha de caráter. Mas foi quando Raimundo pediu para falar que o silêncio tomou conta do tribunal. Ele se levantou devagar. As algemas tilintaram. O sol entrava pelas janelas altas, iluminando a poeira que dançava no ar. O cheiro de madeira velha e papel empoeirado enchia o ambiente. Raimundo começou dizendo que não vinha ali pedir perdão nem pedir pena menor. Disse que vinha confirmar que ele, Raimundo Silva, matou Antônio Pereira em 1951. Afirmou que matou porque teve medo, porque foi covarde, porque escolheu sua família em vez de fazer o certo. Ele olhou para cada membro do júri e continuou dizendo que aquele homem era seu amigo, que confiava nele, e que ele traiu essa confiança da pior forma possível. Afirmou que não tinha desculpa nem justificativa, que ameaça não apaga o que ele fez. Lágrimas escorriam livremente. Raimundo narrou que viveu 22 anos como morto-vivo. Disse que cada dia era uma tortura, que cada vez que via o córrego, via o rosto de Antônio. Que cada vez que fechava os olhos, ouvia o barulho da pedra quebrando o crânio. Que cada vez que acordava, lembrava que tinha sangue nas mãos. Sua voz tremeu, mas continuou. Ele afirmou que não vinha pedir clemência, mas sim que a justiça fosse feita. Para Antônio, que nunca teve chance de se defender. Para a família dele, onde quer que estivesse. E para que, de alguma forma, sua punição pudesse trazer paz para a alma de Antônio. Raimundo sentou-se. O silêncio no tribunal era absoluto. Até Zé Damião estava com os olhos marejados. O júri deliberou por 3 horas. Quando voltaram, o veredito foi culpado. 12 anos de prisão, com possibilidade de progressão de regime. Consideraram as atenuantes, a ameaça sofrida, o remorso genuíno demonstrado ao longo dos anos, a confissão espontânea. Mas para Raimundo, os números não importavam. Já tinha cumprido uma sentença muito maior na prisão invisível que construíra ao redor de si mesmo. Na penitenciária da capital, algo estranho aconteceu. Raimundo, que tinha vivido 2 décadas encolhido no próprio tormento, começou a se expandir. O ar fedido da prisão, mistura de suor, desinfetante barato e desespero, não o sufocava como o ar livre de Caldeirão do Cruz sufocava. Ele ajudava os outros presos. Ensinava a ler os que não sabiam, traçando letras na terra batida do pátio quando faltava papel. Ouvia as histórias dos companheiros de cela sem julgamento. E, pela primeira vez desde aquela noite de 1951, Raimundo voltou a sorrir. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Lindomar, um jovem preso por assalto, perguntou por que ele estava feliz ali dentro, dizendo que aquele lugar era o inferno. Raimundo olhou ao redor. As paredes descascadas, as grades enferrujadas, o calor que fazia o suor escorrer. Ele respondeu que era porque ali ele pagava de verdade, enquanto lá fora fingia pagar. Disse que ali era real, e que o que é real não pesa tanto quanto a mentira. Padre Inácio o visitava a cada 2 meses, fazendo a longa viagem de ônibus. Trazia notícias de Caldeirão do Cruz. O córrego dos aflitos ganhará uma cruz de madeira, colocada por mãos anônimas. As pessoas rezavam ali. Não só por Antônio. Também por Raimundo. O padre disse numa visita que a cidade tinha mudado,
que a verdade de Raimundo tinha sacudido muita gente. Contou que Zé Damião andava mais calado e que Dona Mariinha tinha parado de espalhar mexerico. Disse que era como se o pecado confessado de Raimundo tivesse mostrado para eles os pecados escondidos de cada um. Raimundo sorriu e afirmou que o sertão é sábio, que a terra seca ensina que nada fica escondido para sempre. Disse que a chuva sempre vem e lava tudo. Os anos passaram. Raimundo cumpriu 8 anos. Ganhou liberdade condicional por bom comportamento. Quando soube que seria solto, não sentiu alegria nem medo. Apenas aceitação. No dia da saída, vestiu a mesma roupa com que tinha entrado, agora larga demais no corpo envelhecido. Pegou a pequena sacola com seus pertences, uma bíblia gasta, algumas cartas do padre, e a carta da filha, dobrada e redobrada de tanto ler. Lindomar, que ficaria mais 10 anos, perguntou para onde ele ia. Raimundo respondeu que ia para casa. Lindomar disse que ele não tinha mais casa lá. Raimundo afirmou que tinha sim, que tinha uma dívida para pagar, e que o lugar da dívida é o lugar de casa. Quando Raimundo desceu do ônibus em Caldeirão do Cruz, era fim de tarde. O sol descia pintando a caatinga de ouro e vermelho. O cheiro da terra, aquele cheiro que ele conhecia tão bem, entrou em seus pulmões como abraço velho de amigo. A cidade tinha mudado pouco. As mesmas casas de taipa, as mesmas ruas de terra, o mesmo calor. Mas as pessoas olhavam diferente. Não com ódio. Não com medo. Com algo parecido com respeito. Seu Lourenço foi o primeiro a cumprimentá-lo, dizendo que ele era bem-vindo de volta. Raimundo agradeceu. João Gomes apareceu correndo, mais velho, mais curvado, mas com o mesmo sorriso, dizendo que pensou que Raimundo não ia voltar. Raimundo respondeu que tinha que voltar, que tinha algo que fazer. Até Zé Damião, na porta da venda, acenou com a cabeça. Não sorriu, mas acenou. Era o suficiente. Raimundo foi direto ao córrego dos aflitos. O sol já estava se pondo quando chegou lá. A cruz de madeira ainda estava de pé, gasta pelo tempo. Flores secas ao redor mostravam que as pessoas continuavam vindo. Raimundo se ajoelhou na terra. Sentiu a textura áspera sob seus joelhos. Sentiu o vento fresco da tarde na pele. Ouviu o córrego cantando baixinho, sempre correndo, sempre seguindo em frente. E chorou. Chorou todas as lágrimas que tinha guardado. Chorou por Antônio. Chorou por si mesmo. Chorou pela perda, pelo tempo, pela vida que poderia ter sido diferente. Ele sussurrou pedindo perdão a Antônio, por ter tirado sua vida, seus sonhos, suas possibilidades. O vento soprou mais forte, como resposta. Folhas secas dançaram ao redor. E Raimundo sentiu, não sabia explicar como, mas sentiu que de alguma forma, o perdão estava ali. Nos dias seguintes, construiu uma nova cruz. Trabalhou sozinho, suas mãos velhas lembrando o ofício. Usou aroeira, a madeira mais dura e resistente do sertão. Entalhou com cuidado, cada corte uma oração. Quando terminou, a cruz era simples mas bonita. Gravou nela com ferro em brasa, Antônio Pereira, de 1921 a 1951, descanse em paz. Você não será esquecido. Padre Inácio veio benzê-la. Meia cidade compareceu. E quando a cruz foi fincada na terra, algo mudou no ar. Como se um peso antigo tivesse sido tirado. Não só de Raimundo. De todos. Raimundo viveu mais 6 anos em Caldeirão do Cruz. Conseguiu trabalho na mesma fazenda, agora com outro dono, cuidando dos animais. Morava num quartinho nos fundos da casa grande. Pequeno, simples, mas suficiente. Toda semana visitava a cruz. Limpava ao redor, colocava flores quando encontrava, conversava com Antônio como se estivesse vivo. Contava sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre o tempo. Ele dizia que a chuva tinha sido boa naquele ano, que a caatinga estava verde que nem esperança, e que Antônio gostaria de ver. Foi ganhando amigos. Devagar, tímido ainda, mas ganhando. As crianças da cidade passaram a gostar dele. Raimundo ensinava a fazer brinquedos de madeira, a reconhecer os pássaros pelo canto, a ler as nuvens para prever a chuva. Dona Terezinha, a parteira, pediu desculpas um dia, dizendo que tinha julgado ele sem conhecer sua história inteira e pedindo perdão. Raimundo respondeu que não tinha o que perdoar, que ela só reagiu como qualquer pessoa reagiria, e que o perdão é para quem errou de verdade.
Afirmou que quem errou de verdade foi ele. Até Dona Mariinha, numa tarde, parou para conversar, dizendo que tinha sido muito dura com ele. Raimundo respondeu que ela falou o que sentia, que era verdade na hora. Dona Mariinha disse que aprendeu uma coisa vendo ele voltar, vendo ele cuidar daquela cruz todo dia, vendo ele viver. Disse que aprendeu que a gente não conhece o peso que o outro carrega, e que julgar é fácil, mas difícil é carregar. Raimundo sorriu e afirmou que ela era sábia, que o sertão ensina isso, que ali a gente aprende que todo mundo luta batalhas que ninguém vê. Foi em 1987, numa manhã de céu azul e vento fresco, que Raimundo não acordou. João Gomes o encontrou na rede, tranquilo, como se estivesse dormindo. No rosto, algo que ninguém tinha visto em décadas, paz. O enterro foi concorrido. Padre Inácio, já muito velho, a voz trêmula mas firme, presidiu a cerimônia. O padre disse que Raimundo Silva foi um pecador, que isso ele nunca negou. Mas afirmou que ele foi também um penitente verdadeiro, que não pediu perdão com palavras vazias, mas com a vida inteira. Disse que Raimundo carregou sua cruz, enfrentou sua verdade, e encontrou, ao final, o que todos buscam, redenção. O corpo foi enterrado no pequeno cemitério, ao lado de Antônio Pereira. Por vontade deixada em carta, escrita com letra trêmula mas decidida. A sepultura era simples. Apenas, Raimundo Silva, de 1921 a 1987, descansou ao lado de quem pediu perdão. Passaram-se anos. Caldeirão do Cruz continuou sendo aquela cidade pequena, quente, de gente sofrida e forte. Mas a história de Raimundo ficou. Passou de boca em boca, de geração em geração. As duas cruzes no córrego dos aflitos viraram lugar de peregrinação. Gente de longe vinha. Não para julgar, mas para refletir. Sobre culpa, sobre perdão, sobre o peso de carregar segredos. As mães contavam a história para os filhos. Os avós para os netos. E sempre terminavam da mesma forma, dizendo que segredo enterrado sempre sai, que a terra não guarda mentira para sempre. Mas que a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. Sempre liberta. Dona Marinha, já muito velha, cega de um olho e manca de uma perna, sentava na porta de casa e dizia pras netas que conheceu Raimundo e que foi dura com ele. Mas que ele a ensinou que a gente não sabe o que tem dentro do coração dos outros, e que antes de jogar pedra, a gente devia olhar pro próprio telhado. João Gomes, pouco antes de morrer, deixou registrado que Raimundo foi o homem mais honesto que conheceu. Não porque nunca pecou, mas porque teve coragem de admitir. E afirmou que isso, no sertão ou em qualquer lugar, é a maior coragem que existe. O córrego dos aflitos continua correndo. Na época da seca, vira fio. Na época da chuva, transborda. Mas as duas cruzes permanecem. Testemunhas silenciosas de que a verdade, como a água, sempre encontra caminho. E nas noites de lua cheia, os mais velhos juram que às vezes se ouve dois homens conversando ali. Rindo baixo. Como velhos amigos que se reencontraram depois de muito tempo. A Caatinga guarda muitos segredos ainda. Enterrados sob a terra seca, cobertos pelo tempo. Mas a história de Raimundo ensina, mais cedo ou mais tarde, a chuva vem. E quando vem, lava tudo. Traz tudo à tona. E talvez seja melhor assim. Porque viver com a verdade, por mais dura que seja, é melhor que morrer na mentira. Sempre foi. Sempre será. No sertão nordestino, onde o sol queima e a vida é dura, essa verdade é conhecida desde sempre, o segredo mais bem guardado um dia sai. E quando sai, ou destrói, ou liberta. Raimundo escolheu a libertação. E nisso, encontrou a redenção que procurava havia 22 anos. O segredo enterrado sob a Caatinga foi revelado. E na revelação, trouxe não apenas justiça. Trouxe paz. A história de Raimundo nos lembra que carregar um segredo é carregar uma prisão dentro da alma. Mas a verdade, mesmo dolorosa, liberta. Liberta quem confessa e liberta quem ouve. Se esta história te tocou, se te fez refletir sobre culpa, perdão e redenção, deixa aqui nos comentários o que você sentiu. Compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para a verdade. Inscreva-se no canal Sabedoria em Contos, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada pelas histórias que tocam a alma e fazem a gente pensar sobre a vida. Até a próxima história. E lembra sempre, a verdade pode doer,
mas a mentira dói muito mais. E por muito mais tempo.